depressão para mim significa perda. Ela representa uma cratera emocional. Você deixa de ter um coração para ter um buraco no lugar dele. É um vazio. Desde criança eu sempre tive vontade de ter algo próprio, né? Eu venho de família que eles nunca aceitaram trabalhar para os outros. E então eu decidi juntar uma grana, almejando futuramente ter o meu negócio. E eu tive e consegui executar esse sonho de ter um fast food. E assim se sucedeu. No início foi sucesso. Foi bem bacana, era um sonho realizado e eu nunca soube administrar o meu dinheiro. Não consegui administrar ele. Até porque eu tinha uma vida, essa vida era uma vida de farra, né? Eu começava saindo quinta-feira e parava domingo, na madrugada de domingo para segunda, e acabava ali gastando muito, que eram festas, eram baladas que exigia que você estivesse ali naquele momento bem apresentável, com roupas de grife. O meu negócio começou a afundar, declinar, degringolar a partir do momento que eu deixei ele um pouco de lado. Comecei a gastar mais do que eu podia, né? E, além disso, eu também comecei a deixar mais o meu negócio nas mãos de funcionário, porque muitas das vezes eu trocava o evento, a festa, com estes amigos e o comércio acabava ficando sozinho, sem um administrador de fato e de verdade ali para estar à frente. Faliu. Pouco mais aí de 1 ano e meio, aproximadamente quase 2 anos, fechou as portas e eu fiquei absolutamente sem R$1 no bolso. Perdi tudo, carro, tudo, e ainda absorvi dívidas. A primeira coisa quando você perde o dinheiro, que você não tem mais o status e o poder, né, do dinheiro, o poder aquisitivo que você tinha, são os falsos amigos, são os primeiros a irem embora. O que te sobra de fato, de verdade, são os seus pais. E eu voltei a morar com os meus pais, e aí eu tive um início de depressão. Eu não sabia o que era depressão, eu não sabia. Para mim sempre foi frescura. O primeiro sintoma foi quando eu me isolei de tudo. Eu me tranquei literalmente no meu quarto e lá eu ficava. Eu só saía do quarto para almoçar. A depressão ela teve vários passos, vários processos, aliás. O primeiro dela foi ter a crise de ansiedade e trocar a noite pelo dia. Para se ter ideia, eu ia dormir 10h30, 11 horas da manhã e acordava para almoçar às 5 horas da tarde. Com essa crise de ansiedade, eu comecei a comer muito, descontar na comida, o qual eu cheguei a engordar aí praticamente quase 45, 50 quilos. Eu cheguei a pesar quase 140 quilos. Para a altura que eu tenho, e chegar a pesar, chegar nesse peso, começou a afetar minha coluna. Eu não tinha mais a mobilidade ali fácil, né? O próximo passo dessa depressão, ela evoluiu para síndrome do pânico. Por exemplo, eu cheguei ao ponto de ir fazer uma entrevista, passar com o RH, eles mandarem para a diretoria, ao ponto de chegar na diretoria e eu não conseguia entrar na sala. Eu saí correndo, igual um maluco, passar pela portaria, entrar no estacionamento, descer igual um doido e sair correndo para ir para casa. E o pessoal do RH me ligando, o que aconteceu, você está bem? Aconteceu alguma coisa na sua casa? E eu desligava e não queria saber de nada. E aí, a partir daí, então, eu decidi que não ia procurar mais recolocação no mercado de trabalho, que eu iria vegetar. E sozinho, eu comecei a beber, criar o hábito de beber.
Por exemplo, eu cheguei a um ponto de 10h30 a 11 horas da manhã, muito louco, bêbado. Acho que faltou coragem para cometer suicídio. Mas a minha única esperança que eu tinha era de amanhecer morto. Por não ter condições financeiras de arcar com as custas ali de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, e não ter mais nenhum convênio médico, né, um plano de saúde, eu decidi sucumbir ali os meus medos, as minhas vontades, e acabei tomando remédios antidepressivos por conta própria. Eu tomava eles constantemente, que eram remédios que dariam ali um alívio para uns certos momentos do dia. Quando passava o efeito, digamos aí que voltava 10 vezes mais. Minha mãe está mais de 30 anos dentro da igreja e ela, por ver eu naquela situação, ela, digamos assim, ela me evangelizava o tempo todo, falando de Deus, não sendo bitolada, sendo chata, constante, mas ela foi constante em propósitos. E eu cheguei na igreja e falei, Senhor, preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor se faça presente dentro de mim. O que eu fiz foi me rasgar por dentro, quebrar o orgulho, quebrar aquela prepotência que eu tinha e olhar para quem realmente é dono de tudo. Eu nunca imaginei que eu chegaria a colocar a cara no chão e implorar para Deus para que Ele me ajudasse, me socorresse. E assim eu fiz. Ele me ajudou. Ele me ajudou e o primeiro sinal que eu tive quando a depressão foi embora foi voltar a dormir à noite, né? Em consequência disso, eu comecei a acordar cedo, fazer caminhadas e eu comecei a sentir uma paz muito grande. Eu tinha uma opressão, né? A depressão, ela era consequência dessa opressão, desse peso que eu sentia. Eu não senti, mas não tive mais esse peso. E eu, em consequência das caminhadas, dos exercícios, eu comecei a perder peso. Larguei a bebida, não bebia mais. Na verdade, sentia nojo da bebida. Eu passei a ter nojo dela. Quando eu estava buscando ali o Espírito Santo, o foco era somente Ele. O foco era somente em recebê-lo. Porque a explicação que eu tinha, a pregação que eu ouvia, era que Ele seria o meu bem maior. Eu tendo Ele, eu enfrentaria qualquer adversidade da vida. Então eu comecei a buscá-lo incessantemente. Nessas pregações, foi dado um livro, que é o livro do Bispo Macedo, que é o livro do Espírito Santo, né? E era feito um estudo em cima daquele livro. Eu lendo o livro e vendo o que era realmente de fato ter o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu não tive dúvida nenhuma de dizer, olha, será que foi? Será que não é? Eu acho que não é, estou na dúvida, não existiu dúvida nenhuma. Eu fui tomado por uma alegria assim que é imensurável. O que eu recebi naquele momento é imensurável. Eu nunca havia sentido o que eu senti. E naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Essa vontade de viver, essa força que eu recebi, de fato, de verdade, ela perdura até hoje. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha. As atitudes que eu tenho hoje, diferentemente do passado, são atitudes pensadas e planejadas por Deus. Eu não tenho ansiedade para ter algo que vá atrapalhar a minha vida espiritual. Por exemplo, algo que eu vá fazer com mentiras, algo que vá me beneficiar e não ter um benefício espiritual em si. Para uma tomada de decisão de negócio, hoje, eu sempre ajoelho, oro, eu consulto a Deus.
após receber o Espírito Santo, criou uma grande vontade de ganhar almas. Não só pensando em mim mesmo, em si próprio, mas no próximo. E então eu decidi, através desse anseio de ganhar almas, eu decidi entrar num grupo da igreja, que é o Grupo NP, que é um grupo que uma parte faz um trabalho interno bem bacana dentro do presídio, e uma outra parte, que é o qual eu fico à frente, é uma que faz um trabalho com os familiares dos presidiários. E essa felicidade, essa calmaria, esse gozo, isso que jorra dentro de mim, é o 24 horas, é o Espírito Santo.